Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Perfeito. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, homens e mulheres, o que fazem? Como contribuem para que Santa Maria seja Santa Maria de todas e todas nós? Para que Santa Maria seja realmente uma terra de oportunidades? E hoje eu tenho um colega, e quando eu tenho colega eu fico muito feliz. Muito obrigada, Diego, por ter aceito estar aqui conosco hoje. Doutora Deborah, eu que agradeço o convite, estou muito lisonjeado de poder estar aqui conversando com vocês nesta tarde fria, né, em Santa Maria. É uma alegria muito grande. Ah, a gente que fica feliz. O doutor Diego é meu colega e eu fiquei muito feliz de ter aceito, porque assim, ó, para nós o fortalecimento, eu digo isso sem erro de medo de errar, o fortalecimento da advocacia negra é importante. Às vezes a gente acha que é tudo igual. Não, não é tudo igual. Nós viemos de um lugar que poucas pessoas vieram e que chegam ao lugar onde a gente está. Então, às vezes, não precisa isso, não precisa aquilo. Precisa sim. Por quê? Porque é um lugar, é um espaço que a gente demorou para conquistar, Diego. E você vem de Mata para Santa Maria? Como é que é essa família? Exatamente, doutora. Eu sou natural de Mata, uma cidade a cerca de 80 quilômetros aqui de Santa Maria, né? Cresci e fiz todo o ensino fundamental e médio, né? Em escolas públicas da cidade de Mata. Eu venho para Santa Maria em um primeiro momento retornando para Mata todas as noites para iniciar a faculdade no ano de 2014, né? Foi uma alternativa que nós encontramos, considerando que eu consegui uma oportunidade de trabalho, né, em Mata, então nós optamos, enquanto família, que seria menos custoso e teria um pouco de aprendizado também fazendo esse trajeto todos os dias, 4 horas de viagem, mas que foram muito importantes, né, para entender a importância da graduação, a importância de um curso superior. Na minha família eu sou o mais novo, né? Eu tenho uma irmã mais velha com 33 anos, faz 33 anos agora em julho, e eu sou o caçula, então ela já havia estudado aqui em Santa Maria também e já havia retornado para Mata, onde ela vive hoje com um companheiro dela, e eu iniciei a graduação em Direito, né, como eu disse, em 2014, e por um ano inteiro vindo e voltando até Mata, né, eram 4 horas de viagem, foi bastante cansativo, e nós optamos em 2015 por buscar uma forma de efetivar, né, essa residência aqui em Santa Maria, aonde eu permaneço até hoje. Mas que joia! Mas aí é que vem uma coisa. Esse menino, lá em Mata, era uma criança extrovertida? Era uma criança que já dava indicações de que iria para o direito ou nada a ver? Eu acredito que indícios de que eu, ao fim e ao cabo, acabaria no direito, eu acho que sempre existiram, né? Eu sempre fui uma criança muito extrovertida, conversava muito, eu sempre levei esse problema da escola para casa, né? Eu sempre conversei demais, eu sempre fui muito tagarela, eu sempre fui uma pessoa fácil de conversar, de fazer amizade, enfim. Mas eu confesso que eu sempre optei pelas exatas, né? Na escola eu sempre gostei da matemática, no ensino médio eu tive uma afeição muito grande pela física, mas eu prestei vestibular aqui na Universidade Federal de Santa Maria para agronomia. Agronomia. E nas particulares, né, eu me formei na Faculdade de Santa Maria, na FADISMA, eu acabei me inscrevendo para o direito por influência de um advogado,
na época, hoje já falecido, foi prefeito de Mato, o Dr. Sadi. O Dr. Sadi, ele teve uma influência nessa escolha, porque eu acabei em uma eleição me envolvendo com política. Meu pai foi uma pessoa sempre muito envolvida, então eu acabei me envolvendo com política e eu ganhei um certo apreço, né, por essas questões, por essas discussões, por tudo que permeia, né, as relações entre as pessoas, a leitura, enfim, eu acabei criando esse gosto e eu, na Federal, escolhi agronomia, mas também optei pelo direito, né. Acabei, no final das contas, escolhendo o direito para iniciar, né? E foram, como eu havia comentado no início, os 2 primeiros semestres muito difíceis, porque a viagem era cansativa. Eu trabalhava durante o dia, viajava à noite, chegava em casa 1 da manhã, no outro dia, mais uma vez aquela rotina. Então, chegou um momento que eu cheguei para os meus pais e disse que estava um pouco puxado, estava difícil e eu não estava mais com aquela alegria, né? E foi quando somos uma família muito unida. Sempre que eu precisei, eles estavam ali, né? Para estender a mão e para achar uma solução. Meu pai, principalmente, foi uma pessoa que não teve oportunidade de estudar. Ele precisou muito cedo, na 3ª, 4ª série, escolher entre o estudo e o trabalho com o meu avô na roça. Então, ele sempre priorizou que nós tivéssemos foco nos estudos, tanto eu quanto a minha irmã, tanto que ele trabalhou uma vida inteira para nos proporcionar o estudo, que é o bem mais valioso que a gente tem. E quando eu levei essa angústia e esse anseio por vir morar em Santa Maria para conseguir me dedicar aos estudos, eles me apoiaram e deram um jeito. E então, aquele menino da cidade pequena, nós temos lá uma cidade de 4.000 habitantes, veio então morar em Santa Maria para se dedicar inteiramente, né, à faculdade e buscar um retorno nos estudos para tudo aquilo que a gente sempre almejou, enfim, né. Então, em 2015 eu vim morar em Santa Maria, acabei deixando a família lá, mas deixando uma forma de expressão, porque eu busco todo final de semana ir. É um compromisso que eu tenho com a minha família, todos ainda residem lá, que é ir passar o final de semana, o carinho da mãe, o carinho do pai. Então a gente busca estarmos sempre juntos, né? E é um pulinho, são 1h30 de viagem, quando o trânsito está um pouco mais intenso. Ah, que legal. Mas eu acho que isso é importante, sabe? Que isso faz parte da nossa identidade. Estar junto, estar, né, com a família, esse carinho, acho que isso faz parte. E como é que foi, tu já colocaste para nós como é que foi escolher, né, no final, entre a agronomia e o direito acabou prevalecendo. E dentro do curso, como é que foi te encontrar? Hoje tu trabalha numa área, mas quando tu estava estudando, o que tu achou que tu ia trabalhar, o que tu mais gostava? Isso é interessante, porque quando eu vim então morar em Santa Maria, as coisas mudaram um pouco. Eu tinha certa dificuldade no início do curso, né? Mas quando eu consegui me dedicar 100% ao direito, a estudar, enfim, eu consegui fazer mais cadeiras que o quadro a grade da noite, que eu estudei à noite, né? Permitiu, eu comecei a estudar à noite e pela manhã. Então, eu comecei a me encontrar em algumas matérias, e uma delas foi o direito do trabalho. O direito do trabalho, eu tive um professor muito atencioso, muito cuidadoso, que me possibilitou algumas coisas dentro da matéria. Eu acabei sendo monitor dele também, então eu tinha uma afeição muito grande pelo direito do trabalho, até o 5º semestre. O que aconteceu? Veio uma reforma trabalhista, então eu fiz todas as cadeiras de direito do trabalho até determinado momento, e a lei sofreu uma alteração muito grande, e aquilo tirou um pouco do desejo de permanecer na área, porque eu já havia cursado as matérias que diziam respeito àquilo, e eu precisaria de qualquer forma de atualizações, porque muita coisa mudou naquela alteração da legislação. Então eu desgostei com o direito do trabalho, e foi então que veio uma matéria que foi Direito Penal 3, que é o direito penal que trata das questões relacionadas à aplicação de pena, dosimetria da pena, né, que a gente chama, que foi lecionada pelo então
meu professor, doutor Bruno Seligman de Menezes, que hoje, além de colega de escritório, é um grande amigo, e ali eu entendi que o direito penal era mais interessante que o direito do trabalho. Como dizem, né, que direito penal é melhor que o direito civil, que o direito tributário, que o direito do trabalho, enfim. A doutora sabe bem do que eu digo. Então, eu criei uma afeição pelo direito penal, e depois dessa matéria vieram outras matérias de direito penal e processual penal, também com o doutor Bruno, né? E aí, naquele momento, eu comecei a me dedicar 100% ao direito penal. Eu comecei a comprar doutrinas, me recordo que eu tenho um livro muito surrado do doutor Aurí Lopes Júnior, que está lá guardado, e eu não me desfiz dele mesmo com tantas atualizações, porque ele marca a virada de chave na minha vida e na minha carreira. Porque ao final daquele semestre, que nós tratamos de processo penal, o doutor Bruno chegou até mim e disse que no ano seguinte teria uma vaga de estágio no seu escritório, e se eu tivesse interesse, eu estava convidado a buscar essa qualificação profissional ainda, né, na metade do curso. Eu, de pronto, disse que tinha interesse e comecei então a me dedicar a isso em novembro de 2017. E aí, a partir de janeiro de 2018, eu comecei a fazer estágio com ele, e aí sim, o direito penal virou o foco da minha carreira, aquilo que eu passei a desejar como profissão, advogado criminalista, né? Eu passei a viajar com ele, passei a fazer muitas audiências enquanto estagiário, então aflorou ali uma paixão e uma alegria, e começaram a abrir portas, né? As portas começaram a se abrir para mim. Eu me formei, virei advogado, virei associado ao escritório, comecei a conhecer pessoas importantes. Então, a virada de chave foi o final daquele semestre em que eu vi que não dava para fugir do direito penal, e tendo uma referência, né, um escritório como uma referência também foi algo que me possibilitou viver daquilo que eu gostava de fazer. Né? Que legal! É que a gente se empolga, eu vou ser bem sincero, não me empolgo. A gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. AAPCAN. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum, e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Ubuntu. Hoje eu me deliciando e me maravilhando com o Dr. Diego. Eu tenho que fazer duas referências. Primeiro, o Dr. Bruno é uma pessoa extraordinária, que eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é. Tenho um carinho muito grande por ele, pela Cris, que a Cris a gente já foi colega também de aula em outra instituição, então a gente fica bem faceira, acompanho a vida deles, da família, e a Cris vem lá de Porto Xavier, e sobrenome Paulo. Eu tinha um grande amigo meu também, só que ele era na área da engenharia civil, que
venha ser parente dela. Então, tem essa ligação. Mas o Bruno é uma pessoa extraordinária, um colega maravilhoso, assim, né? E da mesma forma o Mário, que o Mário foi professor da UBRA durante muitos anos, então a gente também tem um carinho muito grande por ele, sabe do quanto ele foi importante para esse curso de Direito que hoje eu tenho a honra de coordenar. Então, tu estás, posso te dizer assim, com toda, assim, sem falsa modéstia, né, num dos melhores escritórios de advocacia de Santa Maria. E saber que dentro do escritório de advocacia, de ponta, de qualidade, que eu conheço porque trabalho na área do direito penal, então eu tenho que reconhecer os colegas que são expoentes nessa área, eu tenho um colega negro lá. Então, isso para mim é fundamental. A mesma coisa que tem a Anelis, que tem outros colegas em outras áreas, é muito importante ter a tua presença nesse escritório. Sabe? Nós precisamos estar em lugares em que nos sintamos bem, não é? E é importante pessoas da nossa raça, pessoas negras, ocuparem posições importantes, posições de respeito, posições onde as pessoas nos olham e nos respeitam, sabem quem somos, de onde nós viemos. Então, essa porta ela foi aberta lá em 2017 pelo Bruno, pelo meu grande amigo, meu mentor, né? O Mário, da mesma forma, um grande amigo no escritório. Temos também, né, o Adriano, que também carrega o nome do escritório, Cipriane Seligman de Menezes e Puerari Advogados. São pessoas que confiaram em mim, né, que confiaram no meu trabalho. Não à toa que fecho esse ano 8 anos de casa, já 8 anos de escritório, desde estágio. Então, eu me considero uma pessoa de sorte por ter encontrado as pessoas certas nos momentos certos da minha vida, né? Como todo jovem, como todo adolescente, eu enfrentei dificuldades. Graças a Deus não foram dificuldades financeiras, porque a minha família sempre lutou para que a gente pudesse ter isso, que é o que eu carrego hoje, que é o meu estudo, que é o que eu aprendi na escola com os meus professores. Eu tive diversos professores, todos maravilhosos. Estudei em escola pública e tenho muito orgulho disso, e poder chegar aonde eu considero que cheguei hoje e considero também que ainda não cheguei onde eu quero chegar, porque eu tenho 29 anos, tenho 5 anos de advocacia, uma pandemia nesse curso que acabou impossibilitando diversas coisas que eu gostaria de ter feito no início da minha carreira, mas eu entendo que nós precisamos sempre mais. Nós, pessoas negras que sabemos o que tem lá do lado de fora, né, da porta da nossa casa, a gente precisa sempre reafirmar a nossa posição e sermos intransigentes com tudo aquilo que tenta retirar ou descredibilizar o que nós conquistamos e o que nós somos, né? Então, ser hoje um advogado criminalista, que me considero combativo, respeitoso e que tenho as portas abertas nos lugares em que eu chego, justamente por ter uma educação que eu me orgulho de ter, é algo muito importante, né? E ter mentores também que são pessoas muito respeitadas, né? Pessoas de um coração muito grande. Então eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho da minha bagagem, de tudo que eu construí até esse momento. Muito lindo. E aí a gente olha assim, para esse direito penal. Dentro disso, o que é que tu mais gosta de fazer? Bom, o direito penal ele é muito dinâmico, né? A gente faz uma coisa diferente a cada dia. A gente tem, a doutora sabe bem, a gente tem um Código Penal gigante, então às vezes a gente aprende na prática muita coisa que a gente não viu na faculdade, não viu na pós-graduação, e essa é o que mais fascina no direito, cada caso é algo novo, é um aprendizado novo, é uma pessoa do outro lado que tem uma história diferente da anterior. Então isso eu acho que é o que mais fascina, né? Me recordo quando fiz o meu primeiro júri, que era uma situação que veio por indicação de um professor que eu tive na graduação, e esse é um orgulho muito grande que eu tenho. Os professores recordam do Diego da graduação, do Diego aluno, que se tornou um profissional que
dá para confiar a ponto de indicar, porque quando a gente faz uma indicação, a gente entrega o nosso nome também, dizendo, vai lá, que lá você vai ter um bom atendimento. Então isso me orgulha muito também. E eu não consigo delinear um ponto do direito penal que é o que eu mais gosto. Eu acho que eu gosto de tudo que diz respeito ao direito penal. Tudo cativa, tudo tem algo novo sempre para a gente aprender, uma história nova para escutar, para entender, muitas vezes a gente é apenas um bom ouvinte. Eu gosto de dizer isso também. Às vezes a pessoa que nos procura, a gente não consegue dar a solução imediata, mas a gente consegue dar o ouvido para que essa pessoa fale. E às vezes o falar é se livrar de um sofrimento, né? E saber que vai ter uma pessoa ali para auxiliar naquela caminhada, e processos criminais duram anos, então é uma caminhada sempre muito longa e gratificante, porque nos ensina a cada dia, né? A cada nova etapa processual, a cada novo passo é um aprendizado novo. Sabes que uma vez numa sala dos professores, curso de Direito é extraordinário, né? Então, ali comentando isso aqui, e eu caio na asneira. Na época eu dava hermenêutica jurídica, e aí eu disse, mas um livro de hermenêutica, não sei o que, e daí depois a gente acabou entrando na área do direito penal, e eu disse, mas olha, para mim um alvará de soltura é o ápice, né, o alvará de soltura. E daí um professor sentado lá no sofá, ele disse, enquanto vocês fazem livros, se referindo aos hermeneutas, né? Enquanto vocês fazem livro e ficam com o alvará de soltura, eu fico com o alvará para levantar valores. Ele era civilista. Então, assim, virou uma farra, né? Eu disse, mas por quê? Porque cada um vai ter os seus valores e o seu gosto, aquilo que mais agrada. Eu, por exemplo, quando chego no alvará de soltura, para mim, aquilo ali, sabe, colocar a pessoa, mas a pessoa fez, não, é a liberdade. Eu, por exemplo, às vezes chega uma mãe, tu conversar com a mãe que tem um filho preso, gente, isso é ganhar um mundo. Ela te conta coisas que ela passou, e eu fico olhando, eu fiz um projeto, um ano, nada usual, né, mas bem característico comigo. Nós ficamos 2 dias, doutor Diego, na frente da Penitenciária Estadual de Santa Maria, distribuindo roupa de inverno para as mulheres que vão fazer visita. Na sua maioria mulheres, muito poucos homens, mas sua maioria visita. Por quê? Porque é necessário. Então, assim, a gente está concluindo isso aqui, mas eu queria que tu deixasse um pouquinho da tua mensagem. Nós temos ainda um minutinho para te falar. Eu queria que tu dissesse um pouquinho mais da tua vivência. O direito penal, ele ganhou, né, muita relevância com esses processos grandes, midiáticos, envolvendo política e toda essa questão. A mensagem que eu deixo é que as pessoas precisam entender que o advogado criminalista, ele não defende a conduta. O advogado criminalista, ele não defende o crime, né? Nós defendemos as pessoas que estão ali e são detentoras de direitos. Nós temos uma Constituição que precisa ser reafirmada a todo momento, que precisa ser respeitada, e muitas vezes a liberdade de uma pessoa presa por ter cometido um crime, e não vem ao caso se essa pessoa confessou esse crime, se não confessou. A questão é que, às vezes, prisões se dão em contextos ilegais, e se há ilegalidade, é preciso que exista um advogado para combater essa ilegalidade, e se essa pessoa vai ser colocada em liberdade porque não se respeitou o devido processo legal, não se respeitou as regras do jogo, não é porque o advogado defende bandido, é porque o advogado defende o direito de toda pessoa em se defender, em arguir aquilo que é necessário para que se respeite e se chegue a eventual condenação justa ou eventual absolvição injusta. Não é essa a questão. A questão é que todos somos detentores de direitos e é preciso se respeitar esses direitos, seja para A, para B, para C. Como eu disse, não defendemos crimes, não defendemos condutas, nós defendemos pessoas e o seu direito a uma defesa digna, combativa e
um profissional qualificado para que ela não permaneça eventualmente presa tempo superior ao que a lei determina que ela fique. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e tenho muito orgulho de ser advogado criminalista. Muito obrigada, Dr. Diego, muito obrigada. Você que nos acompanha, compartilhe para que outras pessoas conheçam as vivências, a história do Diego, conheçam a trajetória dele e que para nós é sempre motivo de muito orgulho. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui conosco. Obrigado a você, doutora Débora. Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos UBRA.